né? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, segundo livro desse homem de Deus chamado Samuel. Nós já estamos avançando bem, já avançamos bastante aqui sobre esse estudo, a vida de Davi. A semana passada falávamos sobre segundo livro de Samuel. Samuel, lá no capítulo 12 hoje, segundo Samuel, capítulo 12. Como na semana passada nós falávamos do mais conhecido, e mais famoso erro de Davi, acaba ficando uma marca, acaba sendo algo marcante. Nós vimos que ele cometeu algumas falhas ao longo da sua vida, mas nada se comparado ao que aconteceu aqui no capítulo 11, descrito no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. E nós podemos ver aqui quão astuto é, amados, não só o diabo, mas como é o desejo da carne. Um tempo, uma mente desocupada, um período de descanso e conforto que deveria ser proveitoso, na verdade foi uma grande armadilha. A Bíblia nos ensina, amados, lá em Hebreus capítulo 12, que existe o pecado, mas existe algo que normalmente o cristão não dá atenção, que é o embaraço. São coisas que não são pecado, não são erradas. Não é algo que nós iremos identificar com facilidade como algo que desagrada ao Senhor, mas são coisas que podem nos levar a isso, que podem nos levar ao pecado. E um simples dia de descanso, uma folga, um feriado, um feriadão, só que era um feriadão só para Davi. Acordou lá pelas 2, 3 horas da tarde, já fez muita coisa na vida, então merece, Todo mundo é filho de Deus, merece um descanso. E ele está ali procurando o que fazer. Numa ocasião como essa, porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que trazer todos os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Por que a Bíblia ensina isso? Porque a Bíblia diz que você tem que meditar de dia e de noite. Porque a Bíblia diz que você tem que manter a tua mente ocupada constantemente. Porque a nossa mente também é um campo de batalha. Porque a nossa mente também pode ser seduzida em momentos como esse, em que Davi, desocupado, no momento de folga, no momento em que ele deveria estar descansando, foi o momento em que a sua distração veio à tona. Foi nesse momento que ele baixou a guarda. É neste momento que você deixa de vigiar. Vamos lá, um exemplo simples. Você passa o ano inteiro controlando as contas, ou deveria, Controlando as contas. Não, dá para pagar isso, dá para pagar aquilo, vamos fazer assim, aperta aqui, aperta ali, colocando os objetivos, pagando as coisinhas em dia ali, tentando o máximo possível ser organizado. Mas quando você sai de férias, você recebe lá o dinheiro de férias, você sai de férias, você vai viajar com a família, você não controla muitas coisas. Normalmente quando as pessoas voltam de férias é um desespero. Por quê? Porque o seu salário vem reduzido. Você tirou férias. E obviamente, ele não se planejou, ele não guardou um pouco. Porque nas férias é normal você não pensar nisso. Você passou o ano inteiro pensando no valor, no dinheiro. Aí você está lá com o pé na areia, você fica assim, não, eu vou comprar só um churrasquinho só por dia. É assim, a meta para cada um. Você não controla. Por quê? Porque é folga. São nesses momentos, não na praia, mas eu estou dizendo assim, claro que na praia também, mas normalmente nas nossas folgas nós paramos de vigiar. E esse foi o problema de Davi. No momento em que ele deveria ter continuado, ele ignorou as astutas ciladas do diabo. E hoje nós vamos ler o capítulo 12 de 2 Samuel, muito importante ainda, falando do que aconteceu na vida de Davi sobre o seu pecado. E o versículo 1 já tem muito a nos ensinar aqui, sobre maturidade.
Nós vemos um profeta maduro e nós vemos um rei maduro. Capítulo 12, versículo 1 diz assim, não sei se a sua Bíblia está assim, I maiúsculo, normal, vai começar um texto, o E é maiúsculo, mas o O também é maiúsculo. E o Senhor, está vendo que é maiúsculo também o O? Está assim na sua Bíblia também? Porque é um destaque, e nós vamos falar disso. Por isso que quando você vai lá em Gênesis 4:1, está assim, e conheceu Adão a Eva, a palavra conheceu está toda em letra maiúscula. Porque aquilo significa algo além de só do português, do entendimento do que da própria palavra, tem algo maior por trás. Eles ainda não se conheciam na sua intimidade. Foi a partir daquele momento que eles saem do Éden que eles começam a ter intimidade. Então, quando ele está colocando aqui, e o Senhor enviou Natã a Davi e, entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Eu sei que esse versículo já começa a história, mas eu quero ficar contido ainda na parte A. A Bíblia diz que o Senhor enviou Natã até a presença de Davi. E Natã vai lá para puxar a orelha de Davi e simplesmente fazer Davi conhecer a sentença que já existia sobre a vida dele. Davi cometeu um erro gravíssimo, vários erros, né? Homicídio, adultério, prostituição, ok? E agora Natã é enviado pelo Senhor para corrigir Davi. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sei que você sabe a resposta, mas talvez você não medita na própria resposta que você dá. Você acha que alguma vez na história da humanidade o diabo corrigiu alguém? O diabo chamou a atenção de alguém? O diabo falou assim, olha, você precisa mudar nisso. Você acha que alguma vez na história da humanidade o diabo emitiu uma palavra, uma frase, um conselho de correção a alguém na história da humanidade? Pense. Nunca, amados. Toda correção vem do Senhor. Toda. Ele é aquele que diz que ele manifesta o seu amor através da correção. Eu corrijo aquele que eu amo. Ou seja, toda correção é amor. Por isso, Deus é amor. E o diabo nunca corrige. Ele nunca vai chamar a atenção de alguém. No sentido de, olha, não faça isso. Olha, o que você fez é errado. Talvez você nunca pensou nisso, mas o diabo nunca corrigiu ninguém, nem a ele mesmo. Por que eu estou falando isto? Quantas vezes nós somos ariscos, duros, rebeldes, com correção? Quando alguém vem chamar a nossa atenção, quando alguém vem falar que nós estamos errados, achando que é possível uma correção não vir do Senhor, achando que isso é obra do diabo, que não vem de Deus. Não existe correção. O inimigo das nossas almas não caminha com a correção. Toda a correção vem do Senhor. Porque a correção é aquilo que Jesus traz através de uma parábola. A correção é uma árvore que ela é cortada, podada, limpada para começar a produzir mais fruto. Ele corta, dói, machuca, mas é necessário para que você cresça. Quem envia Natã até Davi é o Senhor, porque toda correção vem do Senhor. Jesus nos leva a entender um pouco mais sobre isso lá no capítulo 7 de Mateus, no Sermão da Montanha. Porque ele fala também, não adianta, Diogo, você querer chamar a atenção das pessoas. Não adianta você querer corrigir o teu irmão, se existe uma trave no teu olho, se você tem um defeito igual ou até maior. O efeito da sua correção é nula. Se eu sou um mentiroso e vou chamar a sua atenção por você mentir, você fala, quem é você para falar disso? Mesmo que o que eu esteja falando, é a verdade. Você não dá crédito. Você não dá importância para isso. Porque eu não tenho autoridade.
Mas, independente disso, amados, toda a correção vem do Senhor. E nós somos ensinados, indiretamente, culturalmente, a não aceitar a correção. Por que você está falando isso de mim? Por que você está falando isso para mim? Mas eu não concordo. Como se a correção viesse de uma fonte contaminada, como o inferno, como o próprio diabo. Amados, não existe correção no reino das trevas. Não existe. Não existe isso, amados. Toda a correção vem do Senhor. Toda ela. Não é isso que nós vamos falar, mas eu quero que você medite. Só a parte A desse versículo 1, vale a pena você meditar muitos dias sobre isso. Em quantas vezes você foi corrigido, chamado a atenção, porque talvez você não deu crédito achando que aquilo não provinha do Senhor. Mas presta atenção. Toda a correção vem do Senhor. Toda a correção. Amém? Então vamos seguir no texto. Então Natan começa a contar a história aqui no versículo 1. Vamos começar na parte B de novo, né? E disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Versículo 2. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço. E tinha como filha essa cordeirinha. 4. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. A história é simples, né? Um homem rico e um homem pobre. O homem pobre ele só tinha um cordeirinho, uma cordeirinha. E essa foi criada junto com ele, cresceu, fez parte da história daquela família, daquela família pobre. Porém, o homem rico tinha muitos animais. E um dia, presta atenção na história, um dia um viajante está passeando por lá e o homem rico, para querer recebê-lo bem, ele faz o quê? Para receber este homem bem, ele não usa nada que é dele. Para receber este homem bem, ele vai lá e tira do pobre o único animal que ele tinha e oferece como comida para esse viajante. Amados, se tem algo que é desprezível, é quando as pessoas se engrandecem com aquilo que não é delas. E é disso que Natan está falando. Não é só sobre o adultério, não é só sobre a prostituição. Lembre-se que Batseba era uma mulher lindíssima, formosa. A intenção de Davi, amados, descrito pela história de Natan, não era só uma realização carnal, também é um troféu, para que os outros também possam olhar. A história é de um homem rico que quer se aparecer para outro, usando aquilo que não é dele, que é do próximo. Claro que nós sabemos de quem se trata, mas não é só o adultério e a prostituição, mas é o troféu também. É você se fazer valer de a hospitalidade, usando o quê? Os bens do outro. Querendo se aparecer, como uma vez, né, eu e a Jéssica, nós fomos pela primeira vez, a gente foi para Gramado. E a gente ganhou, aquela viagem foi maravilhosa, foi a viagem que a gente mais ganhou coisa na vida. A gente ganhou um passeio, amados, numa roleta lá que a gente também ganhou, não é nem pra gente rodar aquela roleta lá. Rodamos a roleta, ganhou um passeio de Ferrari, custava quase 900 reais o passeio, a gente não ia pagar isso aí. Aí ganhamos de graça, eles tiraram esse prêmio, foi a única vez que saiu esse prêmio, nunca mais eles fizeram. Isso o menino falou pra gente no ano seguinte. E aí a gente foi conversando ali com os meninos que cuidam dos carros e eles falaram assim, quando precisa fazer manutenção, que eles têm que descer de Gramado até Porto Alegre, eles que vão dirigir no carro. E aí eles contaram umas coisas pra gente que, assim, bom, já que a gente vai ter que descer lá, eles iam antes, mais cedo, andava pela cidade, pegava as menininhas, porque
todo mundo, o cara está dirigindo o carro. E eles iam lá, namoravam meninas, iam fazer a manutenção, depois voltavam com o carro. Todo mundo acha que é deles. O cara está dirigindo, um documento na mão, a polícia não está atrás, está tudo certo. Está tirando benefício de coisas que não é dele. A gente pode até dar risada, mas no caso de Davi é algo seríssimo. Amados, nós vimos inclusive na Bíblia isso, que a rainha era também um troféu. É por isso que Esther se tornou rainha. Era, amados, uma de grande importância de imagem para o rei. Davi não queria só satisfazer a sua carne, mas pela história, ele queria também tirar proveito com outras pessoas, com aquilo que não era dele. Então, Natan contando essa história, vamos avançar aqui no texto. 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungirei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor e em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e isto é pouco, mas te acrescentaria a tais coisas. Se isso fosse pouco, eu te dava mais, Davi. Não era o suficiente? Você tinha tudo e pegou a única coisa que Urias tinha. Existem muitas coisas para nós aprendermos aqui, mas eu quero destacar, até baseado naquilo que nós viemos falando já há um tempo de domingo, sobre arrependimento, conversão, eu quero destacar algumas coisas aqui importantes. Você percebe como o pecado cega o homem? Quer exemplos? Você acha que se escondendo atrás de uma moita vai resolver o problema do pecado, Adão? Olha que cegueira. Você acha que tem o controle da situação, brincando com Dalila. Todo mundo está vendo que a mulher está tentando matar ele, mas ele não enxerga. Todo mundo vê o quanto Pedro é impetuoso nas suas declarações, como ele é truculento, mas ele acha que tem o controle de todas as coisas. Amados, isto é fato indiscutível. De quem o diabo tem poder? Sobre os filhos das trevas, aqueles que andam segundo a iniquidade, diz a palavra do Senhor. Então, uma das coisas que ele faz, e é predileto fazer isso, é cegar o entendimento. O pecado cega o homem. Cega. Ele não vê. Ele não enxerga. Agora, faz uma ligação com o que nós lemos no início do versículo 1. Quando alguém vem tentar fazer você enxergar que você está errado, e você não para meditar que não existe correção da parte do diabo, será que é porque nós já estamos cegos diante daquilo que é tão óbvio para tantas pessoas, para todo mundo? Inclusive Natan, quando ele começa a falar isso aqui não foi uma revelação de Deus. Ele fala, isso aqui é notório. Você acha que as pessoas não perceberam que Urias morreu e você pegou a mulher dele? Você acha que ninguém está vendo isso, Davi? Você acha que ninguém está percebendo isso? Amados, porque o pecado cega. Cega. E mais duro e resistente nós somos na correção. Mas você começa a entender o que é um homem segundo o coração de Deus. Um homem que está acostumado a assumir as suas responsabilidades. Quando ele é corrigido, ele reconhece.
ele se arrepende. Ele não fica tentando arrumar desculpas. Ele não fica tentando arrumar maneiras para se justificar diante das pessoas. Davi está completamente cego. Ele continua indo para os cultos, ele continua adorando, ele continua oferecendo sacrifício para o Senhor. Ele nem pediu perdão, não pediu. Como que você não percebe isso? Uma vez eu compartilhando com os irmãos lá em casa, eu falei sobre isso. Que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ouvir e o que o recém-convertido normalmente mais pergunta é: como é que é esse negócio de ouvir a voz do Senhor? Como que é esse negócio aí do Espírito Santo falar com você? Eu não sei, eu não acredito muito nisso não. E uma das coisas que eu costumo falar a eles é o seguinte: todo homem, como diz lá em Romanos 2, a partir do versículo 11, todo homem ele tem um senso de justiça inspirado por Deus pelo Espírito de vida na consciência dele. Mesmo um homem que nunca ouviu falar de Jesus, que mora no mais profundo da floresta, ou na mais distante savana, ou na mais alta montanha nos Andes. Todo homem tem um senso de justiça que é pautado pelo Espírito de vida que existe em todo ser humano, e na sua consciência, diz lá em Romanos, Deus fala para ele: não faça isto não é bom, não põe a mão nisto, isso é do teu irmão, isso não é seu, isso é errado. Se ele vai ouvir ou não é uma escolha dele, e no dia em que Deus, como diz em Romanos, há de julgar os segredos dos homens, tudo isso vai vir à tona. Mas vamos lá. Quando eu sei que vocês já ouviram essas histórias, né? Eu sei que aqui ninguém fez isso. Mas a primeira vez, talvez na adolescência, talvez já um pouco jovem, quando você quis desobedecer os seus pais, e você quis fazer uma coisa que você sabia que era errado, e você quis experimentar algo que você sabia que era errado, e você queria provar porque todos os seus amigos estão dizendo: vai, prova, não tem problema nenhum, experimenta, você vai ver. E você sabia que aquilo era errado, você ficava olhando para o lado, você ficava morrendo de medo. A primeira vez que você saiu para uma festa escondido, você achava que seu pai, que a sua mãe ia descobrir, e você ficava desesperado olhando para o lado: ai meu Deus, e se meu pai aparecer aqui? E sua mãe? E eles lá dormindo, e você desesperado. Por que você estava preocupado? Por que você ficava o tempo todo escutando a voz do seu pai e da sua mãe na sua orelha? Claramente. Por que você ficava tão angustiado com aquilo? Porque aquilo era errado? Porque aquilo iria fazer mal? Provar daquilo, colocar aquilo na boca, fumar, beber. Você sabia que isso era prejudicial à sua saúde, mas não era isso que você se preocupava. Você se preocupava porque você tinha absoluta certeza que aquilo era errado. Quer a prova? Eu até brinquei nesse dia com esse casal. Eu falei assim: tá, você passou pela mesma coisa quando você foi experimentar pela primeira vez uma Coca-Cola? Porque a Coca-Cola também faz mal. Por que você não ficou com uma consciência pesada? Ai, não acredito que eu estou fazendo isso. Meu Deus, eu estou destruindo a minha vida. Por que você nunca se preocupou com Coca-Cola? Porque são coisas completamente diferentes. De você desobedecer os pais, de você experimentar cigarro, de você colocar bebida alcoólica na sua boca. A consciência, naquele momento, ela é perfeita, dizendo para você que aquilo é errado e você não tem dúvida. Só que o que você faz? Você ignora. Você vence aquele desespero, aquela angústia. Na segunda noite, ainda te dá um pouco de medo. Na terceira, você já não está mais preocupado. Quando seus pais descobrem, você já também não está mais preocupado. A voz já está quase que inaudível. Você nem escuta mais. Mas enquanto você não estava no pecado, essa voz era audível, muito clara. Com o passar do tempo você começou a ignorar e ela foi diminuindo e sumiu. O que isso significa? Que a voz do Senhor, ela atende pelo volume da sua obediência. Quanto mais você obedece, mais alto fica a voz do Senhor. Aí vai viver sua vida. Amados, Davi era um homem que Deus falava com ele. Nós lemos aqui que quando ele chega para Natan e fala assim: Natan, eu quero construir o templo. Natan falou assim: Davi, você vem perguntar para mim? É como
chegar um garoto e falar assim para Moisés: Moisés, Deus está falando uma coisa comigo. Moisés vai olhar para ele e falar: como assim Deus está falando um negócio com você e não falou comigo primeiro? Como? Tudo ele fala comigo primeiro e eu trago para o povo. Como é que pode existir alguém dentro de Israel na qual Deus fala com ele e não fala com Moisés? É isso que Natã fala para Davi quando ele fala que construiu o templo. Fala: como assim, Davi? Você vem perguntar para mim o que eu acho? Faz tudo o que você quiser, queridão. Tudo. Você não tem que perguntar para mim, eu que tenho que perguntar para você se eu posso. Porque a intimidade de Davi com Deus era muito maior. Mas como Davi estava se afastando, nem a voz de Deus ele escutava mais. Precisou o profeta ir lá, tirar a cegueira dele, fazer ele enxergar. E aí Davi, quando escuta isto, quando ele ouve a correção, ele age diferente da maioria das pessoas. Vamos lá. 9, né? Vamos começar ali. Porque, pois, despreza a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que seja por sua mulher, né? 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Vai ser explícito. Outro princípio. Todo mal, todo pecado, toda iniquidade é muito menor do que a sua consequência. O maior problema do pecado não é o pecado em si, ele é errado. O problema é que a consequência vem numa proporção sempre maior. Sempre maior. Davi sabe disso. No entanto, que quando ele condena o homem rico da história, ele fala que ele tem que pagar 4 vezes mais. O que Zaqueu fala para Jesus? Eu vou pagar 4 vezes mais com quem eu errei. A consequência, a responsabilidade do pecado, ela é sempre muito maior que o problema em si do pecado. A consequência é muito maior. Agora, olha o que Deus fala, amados. É uma maldição terrível. Você fez escondido? Tudo o que vai acontecer não vai ser escondido. A consequência do seu ato vai ser explícito, vai ser diante de todo mundo. Vai ser diante do sol. Todos vão ver. E tem um detalhe, sabe como vai ser esse mal? Não vai ser de fora da tua casa, vai ser dentro da tua casa. Aí lá na frente a gente vai ver em detalhe. Os próprios filhos de Davi estavam expondo ele a uma vergonha absoluta, e o que ele fazia quando ele via isso? Ele se lembrava do que o Senhor disse. Não tem nada o que fazer. Não, eu sei que eu errei, mas eu não vou admitir isso. Não tem nada o que fazer. Nada. Absolutamente nada. Ele já estava arrependido, Deus já tinha perdoado, e ele não subiu lá para dar uns tapas no menino. Ele engoliu frio. Por quê? Nada o que fazer, amados. É consequência, não é prova. É consequência. A consequência do pecado é infinitamente maior que o impacto do pecado nas nossas vidas. A mentira talvez te livrou momentaneamente de uma situação, mas a consequência dessa mentira, ela volta muito maior. Todo pecado traz uma consequência muito maior do que o que você fez. Até nos negócios isso funciona assim. Eu tenho uma frase que eu uso muito: só existe uma coisa pior que você perder um negócio. Só existe uma coisa pior do que você não conseguir fechar um contrato, fazer uma venda. É você fechar um mau negócio.
você toma prejuízo, você tem que pagar para sair. É terrível. É terrível. É muito pior do que se você não tivesse fechado. A consequência de você ter cometido um erro, ela é muito maior do que o erro em si. Davi agora, amados, tem uma sentença sobre ele. E a vergonha vai ser de dentro da própria casa dele. Talvez você comece a ficar com um pouco de dó, mas é a lei da semeadura. Percebe que o problema vai ser exatamente da mesma forma como ele fez. Era homem com mulher, tomando a mulher do outro, inclusive dele. Filho se deitando com a esposa dele. O que ele vai falar? Quem é o senhor para falar isso para mim? Você não fez a mesma coisa? Com Urias? Por que eu não posso fazer com você? E o que ele vai falar? E o que ele vai dizer? Ele vai chamar a atenção do cisco do olho do seu filho, sendo que existe uma trave diante dele? Não há o que ser feito. Não há o que ser feito com a consequência. A vergonha da consequência acompanhou Davi até o último suspiro da alma dele, e ele nunca teve uma atitude como algumas pessoas têm, como assim, eu errei, mas eu não vou ficar levando desaforo para casa, até quando? Ele engoliu até o fim. Isso faz parte da evidência do arrependimento. Isso faz parte de quando você verdadeiramente está arrependido, você vai engolir seco para o resto da vida. Para o resto da sua vida. Pode passar 10 anos, se alguém vier e expor você à vergonha, você vai engolir e não vai buscar se justificar. E não vai buscar lutar, porque se você verdadeiramente se arrependeu, você sabe que aquilo é consequência. Ah, mas o Senhor me perdoa. Sim, mas a consequência vem. Ele te perdoa, mas a consequência vem. Ele te perdoa, mas o preço tem que ser pago. Alguém tem que pagar o preço disso. Jesus morreu por todos, não morreu? A Bíblia diz que ele morreu por todos, inclusive os judeus. Mas aquilo que os judeus clamaram diante de Pilatos foi um dia requerido, que o sangue deste inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Mas Jesus não morreu por todos e perdoou todos, inclusive este erro? Sim, por todos. Mas se eu peco, a consequência vem. Isso ele não impediu. Ele não chegou lá no inferno e falou, vamos fazer o seguinte, todo pecado agora não tem mais consequência. Continua tendo. Mesmo depois do arrependimento, ele tem. E não se esqueça disso. A consequência do pecado é infinitamente maior do que o próprio pecado. Ah, mas Deus perdoou ele. A mulher dele perdoou ele. Todo mundo perdoou, está tudo bem. Não, amados. Vão vir consequências muito piores. Sempre. Sempre é assim. Isso é um princípio. Então, se você está tentando impedir as consequências, é tolice. É dar murro em ponta de faca. Você não tem que estar preocupado. E é isso que Davi fez. Ele não se preocupava mais com a consequência, porque ela é inevitável. Não tem como fugir dela. Tolo é aquele que acha que arrependimento é tentar consertar. Não foi assim com Judas? Davi vai tentar consertar? Não. Sabe o que ele vai fazer agora? Agora eu vou ter que ter muita paciência. Agora eu vou ter que fechar meu olho para não mirar. Agora eu vou ter que passar vergonha. Agora eu vou ter que andar de cabeça abaixo. Essa é a consequência do meu arrependimento. Imagina Zaqueu batendo na sua porta. Zaqueu, mas hoje é dia de pagar imposto? Não. Queria te falar uma coisa. Acho que você não sabe. Mas eu te roubei. Ele passou o resto da vida passando vergonha, falando assim, ei, eu roubei você, eu preciso te devolver. Você acha que isso não traz vergonha? Está salvo. Está arrependido. Mas nunca mais passou vergonha? Nunca mais foi humilhado? Amados, veio a consequência. Bater na porta de cada um. Pedir perdão para cada um. Falar assim, eu te roubei. Sabe aquelas vezes que você passou fome? Foi por minha causa. Mas Jesus me alcançou. E eu estou aqui para tentar amenizar a dor. É vergonha.
Tem salvação? Claro que tem salvação. Está remido pelo sangue? Glória a Deus. Mas vai colher os frutos. Não tem como, amados. Então não fica tentando consertar. É melhor não ter caído. Vale a pena permanecer. Vale a pena. Olha a história. Vamos lá. 12, né? Porque 12 já leu, né? 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, e não morrerás. Aqui é maravilhoso, porque isso aqui é o respiro que Davi tem. Porque para Davi, já está tudo acabado. Eu reconheço, eu pequei contra o Senhor. Se ele quiser me matar, está tudo certo. Ele falou assim, não, peraí. Você pecou, a consequência vai vir, mas você não vai morrer não. Deus falou que você não vai morrer. Mas, você tem que se arrepender. Ele assumiu toda a culpa e ele está falando assim, Senhor, pode descer fogo do céu e me consumir agora. Aí é por isso que Natã, porque esse pequei não está assim, eu cometi, é mesmo, é verdade. Não, a linguagem aqui do original é assim, eu mereço a condenação, eu sei o que eu fiz e assumo toda a culpa, pode matar. E ele falou assim, lembra que o próprio Davi diz, quem fez isso aqui merece morrer, tem que ser morto, e ele sabe disso. Natã fala assim, não, o Senhor usa de misericórdia com você, ele não vai te matar, mas tem consequência. Vamos seguir então, 14. Todavia, porquanto com este feito, desde lugar sobremaneira, e de que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Aqui a gente vai fazer um pulo. Não, Davi, matar você é fácil. Matar você é fácil. Como é que Judas resolveu o problema dele? É fácil. É fácil. Não, Davi. Primeiro a criança vai morrer. Não tem como. Você vai ter que sentir a consequência. Você vai ter que sentir o que você fez, o que você jogou fora. Você vai ter que saber o quanto isso era importante e o quanto você banalizou. É fácil. Vai lá, faz que nem Judas, tira a vida. Isso é fácil. Agora eu quero ver você suportar o que vai vir, Davi. É isso que vai mostrar se você realmente ama o Senhor. Seu filho vai morrer. É uma determinação de Deus. Fique em paz, amados. Essa criança aqui já foi recolhida pelo Senhor. Mas coitadinho. Não. Como ele seria criado? Sobre quantas condições terríveis essa criança poderia ser gerada, criada e ensinada? Como o povo iria olhar para esta criança? Como seus irmãos que tomaram as mulheres de Davi iriam tratar essa criança? Porque é inevitável, os homens não separam. Os homens não separam. Não separam. Se eu ofender o Gustavo, automaticamente o Zaqueu se vira contra mim. Ninguém separa. Não consegue, amados. O Senhor fala assim, não, tem uma forma melhor de resolver isso. E por mais que você não concorde, por mais que você ache que o ato de Deus é estranho, como Isaías fala, Ele sabe resolver as coisas. A criança vai morrer. Sabe o que Davi faz? Davi pega, olha só, vamos continuar rapidamente aqui o texto para acelerar o tempo. 15. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrando sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram, e foram com ele para o levantar da terra, porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. 18. Sucedeu que ao 7º dia, morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos,
é morta a criança? E eles disseram, é morta. Olha o que Davi faz, 20. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, mudou-se de vestido e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. 21. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão? E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Olha aqui, Davi conhece a Deus. Ele não foi jejuar pela criança porque ele não acreditava no que Natan estava falando. Ele foi jejuar porque ele falou assim, não, a criança vai morrer. Mas quem sabe, eu chorando muito, quem sabe eu clamando muito, quem sabe eu mortificando a minha carne, mostrando para Deus que é isso que eu vou fazer agora, Deus fosse misericordioso, porque Ele é misericordioso de quem Ele quer ser. Não adianta eu aqui clamar, Ele tem que querer. Então Ele deixa muito claro que Ele não é que Ele não acreditava no que Natan falou, é que Ele queria ver se Ele se sacrificando, Deus talvez iria se compadecer. Mas como a criança morreu, o que eu posso fazer? A Bíblia diz que no momento que ele descobre que a criança morre, ele faz o quê? Toma banho, unge roupas reais. Para onde você vai? Eu vou para o templo. Vou adorar. Vou agradecer. Agradecer que o seu filho morreu? Em tudo eu tenho que dar graças. Esse menino morreu por minha culpa. Esse menino morreu pelo meu pecado. Eu tenho que agradecer a Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele nem sabia que eu estava por vir. Ele não sabia o que estaria para acontecer entre ele e Batseba e sobre Salomão. Mas é isto, amados, que a fé gera em nós. Por mais que você não enxergue, por mais que você não perceba, por mais que não tenha uma fagulha de clareza diante dos teus olhos, você crê que o Senhor sabe o que está fazendo. Por isso você tem motivos para agradecer. Mesmo quando você não o encontra. Ele vai até o templo e fala assim, olha, é isso. Pequei, Deus decidiu não me matar, colocou a consequência sobre mim, matou o meu filho e diz que tem coisa pior para vir aí. O que eu posso fazer? Tirar a minha vida? Não. Eu vou voltar a ser o que eu sempre fui. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou adorar Ele. Eu vou agradecer Ele e vou pedir forças para resistir o que está por vir. Não tem outro caminho. Não tem outra escolha, amados. Isso é maturidade. Um profeta maduro que chama a atenção. Um rei maduro que ouve a correção. Um servo que pede perdão, se humilha e começa a aceitar tudo que vem de Deus, sem questionar. Isso é maturidade. Até aqueles, amados, que cometem pecado, que não têm maturidade, se perdem. A probabilidade de alguém maduro, que realmente tem o seu coração inclinado, que não tem uma dura cerviz de se levantar, é muito maior. Aonde está a força daquele que se levanta? Não na arrogância e na prepotência. Está na humildade. Está na humildade de saber, não tenho o que fazer. Não tenha nada que eu possa fazer para mudar as coisas. Esse texto, amados, é um texto que vem ensinar aqueles que caíram em desgraça de como nós vamos começar a levantar-se. Primeiro, assumindo toda a culpa. Segundo, aceitando toda a consequência. E terceiro, independente do que venha sobre a sua vida, sendo grato a Deus por tudo. Agradecer até pela morte do filho. Agradecer a Deus por tudo. É isso que resta. Não tem mais nada, amados. Nada a ser feito. Isso é maturidade. Até quando pecarmos, nós temos que saber que as consequências virão. Nós não vamos nos esconder. Se é isto,
Então tá bom. Por isso é muito melhor. Quando nós vemos o que vai acontecer na casa dele, você acha que a perda do filho foi o mais doloroso? Não foi não, amados. Tem coisa infinitamente pior por vir. Ele agora só está preocupado em suportar tudo isso. Não questionar a Deus e tentar fazer Deus mudar a sua ideia. Ele pediu e clamou por compaixão. Talvez esses 7 dias ele pediu: Senhor, me leva, mas não leva ele. Mas Deus sabe o que está fazendo. Por isso ele vai adorar o Senhor. Amém?